Novamente, vamos aí continuar com a Conjuração Baiana, gente. A Conjuração Baiana ela acontece no ano de 1798, ou seja, 10 anos depois da Inconfidência Mineira. E os motivos se assemelham muito, parece que a história se repetiu de novo com relação à Inconfidência Mineira. A história é bem parecida, tá? E a Inconfidência, a Conjuração Baiana ou Inconfidência, né? Praticamente a mesma coisa, tá? É ato de rebelião. Inconfidente significa aquele que é infiel, tá? E conjuração é uma rebelião, tá? É uma revolta. A Conjuração Baiana acontece na província da Bahia, lá na cidade de Salvador, tá? A situação ali da cidade de Salvador era uma situação que se assemelhava com as cidades mineiras. A Bahia também foi um local de exploração mineral, né, de diamante, de ouro, era o local de escoação do ouro, então a população ali dependia muito desse ouro e também o pagamento de impostos, né? Os impostos foram aumentando ano após ano, aquilo foi diminuindo o ouro e os impostos foram ficando cada vez mais pesados para a população. Além desse fato, né, o fato deles serem proibidos de produzir as manufaturas, então eles eram dependentes das manufaturas que vinham de Portugal, cada vez mais caras. O alimento, né, estava subindo o preço dos alimentos, do aluguel, o custo de vida estava elevado na região de Salvador. Isso começou a afetar o cotidiano das pessoas, né? As pessoas passaram a viver com maior dificuldade na região de Salvador. Poucos, né, que eram da elite que mantinha o seu padrão de vida. Já os mais pobres estavam cada vez mais pobres e cada vez mais revoltados. Ali havia um grande número de escravos, né, e ex-escravos também, né, muitos mulatos, que vão fazer parte dessa tentativa, e também é outra tentativa, tá, gente? Eles nunca chegaram a pegar em armas, ok? Então aqui, olha, nós vamos ver que eles vão ter, eles também pretendiam separar-se de Portugal, então é um movimento também separatista de independência, tá? Também é republicano, então queriam adotar logo depois da luta de independência um regime republicano, só que ao invés deles se inspirarem nos Estados Unidos, eles se inspiram também nas ideias iluministas, mas mais na luta do Haiti, tá? A luta do Haiti envolveu os escravos, né? Então eles também vão se inspirar nesse movimento, até porque grande parte dos partidários ali, dos participantes desse movimento da conjuração, eram mulatos, ex-escravos, e alguns eram escravos ainda, tá? Então faz parte do ideal deles o fim da escravidão. Então eles são favoráveis à abolição, eles deixam isso bem claro, ao contrário da Inconfidência Mineira, tá? A atividade econômica era bem limitada, como já falei, artesãos podiam produzir só o básico ali, sem nenhuma produção de manufatura, tá? E haviam pequenos comerciantes também na região, e o custo de vida era bem complicado. Também nesse movimento surge um grupo da elite chamados Cavaleiros da Luz, como vocês podem ver aqui, ó. Quem eram eles? Eles eram letrados, ou seja, eram pessoas que tinham estudado, que tinham ido para o exterior, lá para a Europa, assim como os filhos lá dos mineiros, e tinham se formado. Alguns deles eram juízes, alguns eram advogados, né? E eles vão fazer parte desse movimento aí, tá? Os militares, todos eles, não, era um grupo, tá? Um grupo de soldados, basicamente, mais soldados do que oficiais. Tinha alguns oficiais entre eles, tá? Que formavam uma sociedade secreta, que era um grupo, na verdade, gente, maçom, tá? Fazia parte da sociedade secreta chamada maçonaria, e eles queriam vão se meter no meio desse movimento aí da Conjuração Baiana, e queriam implantar a república, mas dentro dos moldes dele, com um regime de governo mais elitista, tá? E eles acabaram não convencendo a maioria. Então o movimento de Conjuração Baiana foi um movimento já meio que faccioso, ou seja,
meio já de não ter unidade de pensamento entre eles. Então eles formaram grupos, facções dentro desse movimento da Conjuração Baiana, o que enfraqueceu o movimento. Enfraqueceu, eles chegaram a fazer panfletos anunciando qual seria ali o momento da luta, chegaram a distribuir isso para a população, porém, entre eles de novo teve um delator, aliás foi acho que 2 ou 3 delatores, que eram os Judas aí do grupo, que foi e denunciou denunciou os participantes do movimento. Antes deles iniciarem a luta, resultado, o governador mandou a guarda até lá, prendeu todo mundo, prendeu principalmente os mulatos e os negros, e eles ficaram aguardando o julgamento. No julgamento, os que eram da elite se safaram, como aconteceu na Inconfidência Mineira, e os que eram os líderes aí do movimento mais popular acaba pagando o pato. No caso da Conjuração Baiana, foram 4 que foram condenados à morte por traição. Os 4 eram negros, faziam parte aí da liderança do movimento. Todos foram enforcados e depois esquartejados. Essa era a punição típica de Portugal para os que eles consideravam como traidores. Uma coisa interessante é que esses não vão servir de exemplo, para a República iniciada, talvez pelo fato de serem negros mesmo. Então eles vão escolher o branco, que é o senhor Tiradentes lá. Tiradentes, detalhe do Tiradentes, gente, ele nunca foi líder da Inconfidência Mineira. Isso é um erro. Ele fazia parte do movimento, mas ele não era o líder. O líder era a elite pensante ali, que estudou na Europa e voltou para a região ali das Minas. Ok, gente? Então, espero que tenha ajudado aí. Qualquer dúvida, vocês já sabem, só me perguntar através da plataforma, tá? Aqui nós temos uma imagem, um quadro pintado, retratando na cabeça deles o que seria a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, que assim como a mineira, não deu em nada, ficou basicamente só com os ideais aí para serem discutidos mais tarde. Fiquem com Deus, até a próxima aula.